você que trouxe um exemplar da Bíblia Sagrada, eu vou aguardar você achar, para junto a gente lermos. Diz assim: restituí-vos os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Podeis sentar em nome de Jesus. Eu quero falar nessa noite com os irmãos sobre o profeta Joel. É sabido de todo mundo que o profeta Joel, ele vai profetizar em um caos que está passando em Israel. O livro de Joel, ele tem dois temas fundamentais. Joel chama o povo ao arrependimento e depois Joel vai anunciar a descida do Espírito Santo em Joel capítulo 12, verso 28. E nessa descida do Espírito Santo, Joel vai chamar Israel para o arrependimento verdadeiro. No capítulo 1 do livro de Joel, você vai ver o profeta fazendo uma menção para os velhos, que eles voltassem para Deus de todo o seu coração. Nesse cenário aqui, tem a praga de gafanhotos e um período de seca em Israel. Israel sempre viveu em conflitos com as nações vizinhas. E quando Deus queria mostrar o seu poder para as nações vizinhas, como os cananeus, os amorreus, ele providenciava algumas etapas, seja ela de crises, seja elas de seca, para confundir as outras nações, porque as outras nações tinham divindades que representavam deuses contemporâneos daquela época. Moisés profetizou acerca dessa escassez. Salomão também enfatizou em 1 Reis capítulo 8, versículo 3 e 7, falando das pragas dos gafanhotos. Queria consumir toda a lavoura. Não tinha azeite, não tinha a oliva, não tinha nada. A Bíblia diz que os animais gemiam porque o pasto se acabou. E o profeta vai fazendo uma série de críticas para o seu povo voltar para Deus, e Deus retribuía para o seu povo aquilo que os gafanhotos tinham levado, ou seja, a colheita. Israel precisava, e as 3 maiores colheitas de Israel foram afetadas, porque eles deixaram um princípio de buscar a Deus. O princípio de buscar a Deus aqui envolvia em bênçãos. Deuteronômio capítulo 28 diz: se você ouvir a voz do Senhor teu Deus, e tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, o Senhor teu Deus te abençoa na entrada e na saída. O Senhor teu Deus te abençoa no celeiro. O Senhor abençoa aonde você colocar as plantas dos seus pés. A palavra do Senhor diz que você será abençoado se cumprir um princípio da obediência. O profeta chama agora o sacerdote. Quem é o sacerdote? Aquele que havia de provir arrependimento e a presença de Deus voltava para Israel. O profeta chama o sacerdote para cingir os vossos lombos. O que é cingir? Biblicamente é preparar, é se arrumar para a batalha, para o serviço. Então o profeta vai apresentar e dizer: olha, eu quero que você cinja os vossos lombos, prepare as vossas vestes, porque grande será o vosso trabalho, porque o Senhor te chama para o arrependimento.
Esse texto aqui fala da vida de Jesus. Fala do grande avivamento que virá antes da vinda de Jesus. E o profeta vai instruir a nação a clamar. Porque até então a nação não clamava a Deus. Só ficava olhando para as percas e derrotas. E o Senhor disse para Israel: clama. E a palavra clamar significa produzir barulho, ou seja, ir até a Deus, apresentar a Deus as nossas demandas. Perceba que o profeta, no capítulo 2, no versículo 14, chama o povo para clamar. No capítulo de número 15, o profeta chama o povo para um renovo. Esse renovo só vai se dar depois do arrependimento. O profeta não profetiza restituição sem antes o povo não voltasse para Deus. Para que Deus restitua, era necessário que o povo voltasse a buscar um princípio chamado obediência, de estar na presença de Deus. O fato aqui dessa nação ser uma nação poderosa, e agora é uma nação que está vivendo em um momento de escassez, é uma nação que está vivendo um momento de perca, de derrota, de fracasso. Mas o profeta, em meio ao caos, apresenta a Deus como a solução de todos os nossos problemas. Quem está entendendo? Existem momentos da nossa vida que nós passamos por dificuldades, outros estão passando por caos, adversidades. Mas em meio a esse cenário em que estamos vivendo, há um Deus que tem misericórdia da sua nação. E Deus vai olhar para essa nação e vai dizer: eu vou restituir os anos que foram consumidos pelos gafanhotos. Irmãos, não tinha nada na terra, não tinha possibilidade nenhuma de progredir nessa terra. A terra era improdutiva, não dava frutos. Por quê? Porque eles deixaram de buscar a Deus e serviram as nações vizinhas. E Deus vai promover agora uma escassez, fechando as portas, fechando os acessos. Para quê? Para que o povo volte para Deus e adore o Senhor na beleza da sua santidade. Todas as vezes que Deus Ele quer confrontar alguém, Ele começa a fechar as portas, eles começam a fechar o acesso. Então Ele começa a cortar o trigo, Ele começa a cortar o vinho, Ele começa a cortar a colheita, para que o povo entenda que sem Deus nós não conseguimos nada. E Joel agora está preocupado porque não tem mais alimento no templo, não tem mais as ofertas de manjares. E ele vai dizer: sacerdote, a responsabilidade é sua de prover as demandas do templo. Perceba que o profeta não vai atribuir o pecado somente ao povo, mas ele vai analisar a vida de Israel, vai dizer: vocês estão fora da presença de Deus, vocês precisam voltar para que Deus volte para vós. Por isso que não tem um trigo, por isso que os celeiros secaram, as sementes não dão frutos, o boi geme, não tem mais pasto. Mas eu quero apresentar as suas demandas diante de Deus. Se vocês voltar para Deus, ou seja, clamar em voz alta, se humilhar, o Senhor vai restituir aquilo que foi perdido. E o sacerdote começa a se preparar, e todo preparo gera trabalho. Preste atenção, todo preparo gera trabalho. O sacerdote agora vai olhar e vai dizer: mas não tem oferta, não tem mais porção de manjares, agora só resta clamar. Sabe esse momento que você olha para a esquerda, para a direita, e o que lhe resta é só clamar a Deus. Mas quando você está clamando, o céu se abre ao teu favor.
Quem se coloca na posição de clamar a Deus, você está dizendo que você não tem mais condições de ir adiante, por isso você está clamando. Era isso que o profeta estava querendo impregnar em Israel, dizendo: olha, vocês não estão vendo, não tem trigo, não tem vinho, não tem comida, volte para Deus, porque eu tenho certeza que Deus vai mudar o cenário da sua vida, da sua história. O problema é que muitos querem restituição, mas não entendem o processo de voltar muitas das vezes lá atrás, onde errou, onde pecou. Quem me ouve? Quem está entendendo o que Deus está falando nessa noite? Falamos em restituição, mas não queremos restituir a nossa intimidade com Deus. Vivemos em um tempo de frieza e de apostasia espiritual, onde as pessoas se apostatam da fé por tudo, abandonam Jesus por tudo, e que restituição, só tem restituição se nós aprendermos a clamar a Deus. Quando você clama a Deus, Deus se levanta ao seu favor. Israel, quando marchou e entendeu o princípio de clamar, a Bíblia diz que o mar se abriu. Elias, quando clamou, o fogo desceu do céu. Eliseu, quando orou a Deus, Deus fez o machado flutuar. Elias, quando estava correndo de Baal e dos profetas de Jezabel, ele clamou, Deus mandou fogo do céu, porque ele clamou a Deus. Existem pessoas que estão perdendo coisas em suas vidas, mas não conseguem clamar a Deus. Você sabe que tudo está dando errado, você sabe que tudo está indo por água abaixo, mas você não tem humildade de clamar a Deus e dizer: Deus, me ajude nessa dificuldade aqui. Era isso que Israel estava vivendo, em um tempo de calamidade, em um tempo de frieza espiritual. E só conseguimos vencer a frieza espiritual se nós entendemos que existe um Deus que cura as nossas feridas. Israel estava ferido. A Bíblia diz que essa nação estava gemendo. E o profeta vai profetizar no caos e dizer: chegará um ano em que Deus vai restituir tudo aquilo que foi perdido. Ele diz: olha, volta para Deus, entrega seus caminhos a Deus, porque Ele vai restituir aquilo que os gafanhotos levaram. O que é que você perdeu? O que é que eu e você precisa de restituição? Só restitui algo para alguém que perdeu, alguém que tinha e foi tomado. Por que aqui fala de restituição? Está falando de algo que foi perdido, que Deus vai restituir para essa nação. Aí quando chega no profeta Joel, capítulo 2, o versículo 28, que fala do derramamento, aí a nação já está curada. Para Deus derramar algo dele na nossa vida, Ele nos cura primeiro. Quem pode dar um glória a Deus nessa noite? Existem pessoas enfermas, existem pessoas oprimidas, existem pessoas sendo martirizadas por Satanás. E fica, Deus derrama, e Deus está dizendo: eu te marquei nessa noite porque eu quero curar as suas emoções. Existem crises na nossa vida que nós nos deparamos com diversidades adversas que vêm. Como Israel, não sabemos clamar a Deus. E o profeta diz: o meu povo perece porque tem falta de conhecimento. Davi disse: uma coisa pedirei ao Senhor e a buscarei. Isso fala de foco e de objetivo e de pessoas que sabem onde quer chegar. Você não está aqui por acaso, você sabe onde você quer chegar. Você sabe que está com crise, com percas, mas você está aqui nessa campanha acreditando que Deus vai restituir aquilo que foi tomado da sua vida, porque você sabe onde você quer chegar. Pessoas que sabem onde quer chegar, ela entende o Deus que chamou e fez milagre e propósito na sua vida.
Israel está passando por um período de tempo, não é derrotado, Israel não é derrotado. Ele está passando por um período de tempo. Entenda, existe período de tempo na nossa vida que nós vamos ser humilhados, vamos ser abandonados, vamos ser deixados para trás. Pessoas vão nos caluniar, vai falar mal, mas tem um período de tempo que chegará um momento de bonança, chegará um momento de vitória, chegará um momento em que os moços vão transbordar, a eira vai dar trigo, as vacas vão ter o que comer, os pastos vão ser restituídos, e Deus vai derramar sobre as nossas vidas o Espírito Santo. Aqui está falando da vinda do Senhor. Esse livro é dividido em dois períodos: o período trágico e o período do derramamento do Espírito Santo sobre essa nação. Quando o Espírito Santo desce, em Atos capítulo 2, o apóstolo Pedro vai fazer menção de Joel capítulo 2, porque está escrito em Joel que naqueles dias eu, o Senhor, derramarei do meu Espírito sobre toda carne. Os velhos e os jovens terão sonhos e visão e profetizarão. E eu darei do meu Espírito. Aleluia. Quem quer desse Espírito nessa noite? Perceba que o mesmo Deus agora vai agir com misericórdia. Você acha que Deus ele não olha para você? Ele está te olhando. Ele está te observando. Existem momentos em que Deus vai agir na nossa vida com misericórdia. Foi esse momento aqui que Israel está passando pelo um período caótico. Porque imagina, irmãos, você não tem o que comer. Imagina você ter uma fazenda e os seus gados, os seus animais perecendo, e você saber que você serve um Deus. Agora imagina para Israel olhando para o Antigo Testamento e dizendo: mas aqui em Deuteronômio está dizendo que as bênçãos me seguirão. Mas aqui no Antigo Testamento está dizendo que eu serei bem sucedido. Mas aqui no Antigo Testamento está dizendo que se eu ouvir a voz do Senhor, o Senhor me abençoará sobre todas as nações da terra. E quando você compara Deuteronômio 28 e Joel capítulo 2, versículo 25, você vê a nação perecendo, você vê a nação morrendo, e você vai se perguntar agora: olha, mas aqui tem uma promessa, e por que eu estou passando isso? Muitas das vezes há esses questionamentos, sim ou não? Muitas das vezes você se questiona: Deus, por que está acontecendo isso sobre a minha vida? São crises, são momentos de dificuldades que todos nós passamos, mas o Senhor Jesus nos deu uma receita. O Senhor Jesus nos deu uma receita. Ele disse: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Ou seja, eu vou passar por prova, eu vou passar por dificuldades, eu vou passar por um momento de calamidade, mas eu sei que o nosso Deus estará conosco em todos os momentos. Você acha que Deus não está olhando para você? Você acha que Deus não está te vendo? E Ele está dizendo: eu estou com você nesse momento de prova, de dificuldade. Eu estou com você, eu não te esqueci, eu seguro na sua mão. Eu sei o que você necessita. Você entrou nessa campanha hoje precisando de restituição. E é profundo o que Deus está falando aqui nessa noite. Mas no capítulo 7 de Deuteronômio, o Senhor disse: eu vou abençoar os vossos filhos, os vossos rebanhos, os gados e os vossos animais. Porém tem uma coisa: vocês não podem se apartar do Senhor. Aqui está a chave da mensagem. Por que Israel está perecendo? Porque abandonou a Deus, porque saiu do princípio de Deus. Isaías capítulo 59 diz que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa nos abençoar, mas são os nossos pecados que faz separação de Deus e os homens.
Aqui o pecado de Israel está em não se voltar para Deus, em não buscar a presença de Deus. Então Deus se afastou dele e automaticamente chegou às adversidades. E quando Deus se afasta de alguém, você passa pelo momento chamado de solidão. É um momento que você ora e parece que não dá vontade de orar. É um momento que você clama e você diz: Deus, parece que o Senhor não está me vendo. Aí quando Deus está em silêncio, irmãos, é porque Deus está trabalhando em alguma área da nossa vida. Se Deus está em silêncio com você, continue orando, é porque Ele quer tratar alguma área na sua vida. Deus não estava falando com Israel, Deus estava falando com o profeta, porque era o profeta que estava na presença de Deus. Era o profeta que estava vendo o caos, ninguém estava vendo. Todo mundo estava gemendo, sofrendo. E o profeta disse: mas ainda existe um Deus, que se você clamar, que se você colocar diante dele, ele vai restituir tudo que vocês perderam. Aí o profeta vai falar no capítulo 21, mas vocês não podem se arrepender somente com as vestes de saco. Quando alguém se vestia de saco em Israel, significava que estava se humilhando perante algo ou determinada circunstância. Ele vinha, se vestia de saco, se banhava na cinza. Então Deus tinha misericórdia dessa pessoa e atendia a oração dela depois que ela se humilhava na presença de Deus. Se humilhar não é você se rebaixar para as pessoas, não. É você entender as suas limitações e a sua fragilidade e dizer: Deus, eu não consigo vencer nessa área, me ajuda. Me dá a possibilidade para eu vencer aqui nessa área. É como o pastor fala: todos nós temos uma cerca baixa em nossa vida. Todos nós temos um problema chamado crise. Todos nós passamos. Eu estou entrando no contexto para falar para vocês que nós só vencemos a crise se aprendermos a clamar a Deus. O profeta fala do derramamento do Espírito. E ele dá 3 coisas fundamentais. Ele disse: olha, quando alguém clama, Deus atende. Quando alguém se volta para Deus, Deus vai pleitear a sua causa. Israel clamando, ele tira da sua dependência e coloca na dependência de Deus. Quando você ora a Deus, quando nós oramos a Deus, nós saímos da nossa dependência e entramos na dependência de Deus. Porque a oração, ela me tira a minha vontade e coloca na nossa vida a vontade de Deus. Quem está entendendo? Pai nosso que está no céu, seja feita a tua vontade, assim na terra como a vontade de Deus é nos abençoar aqui na terra. A vontade de Deus começa no céu e desce aqui para a terra, aleluia. Por isso que devemos estar conectados com o céu, porque todas as vezes que nós estamos conectados com Deus, algo diferente aqui na terra acontece. Quem está conectado no céu, aleluia, vence a dificuldade na terra. O profeta vai dar um ingrediente para nós vencermos. Todos nós, quando estamos abatidos, pensamos em sair da igreja. A maioria sim. Pensamos em desistir. Porque a dor, ela provoca isso. A desistência parece que alivia, mas não alivia. Ela só retrocede o processo e o propósito que Deus tem na nossa vida. O profeta disse: volte para a casa de Deus. O profeta faz uma alusão ao templo e diz: olha, convoca o povo, um jejum,
e volta em oração para o templo, porque é lá no templo que vocês vão receber vitória. Enquanto os muitos estão passando provas, saindo da igreja, o profeta Joel nos exorta a dizer: é aqui no templo que terá vitória. Enquanto os muitos estão perecendo, saindo fora do evangelho, o profeta está dizendo: volta para a casa de Deus, porque é aqui que tem vitória. Israel estava distante, se coloca de pé que já está encerrando. E o profeta mandou voltar. O profeta mandou voltar. E o Senhor está dizendo nessa noite o que precisa voltar na sua vida. O que precisa ser feito para as coisas voltar a funcionar como antes. O que precisa ser feito para as coisas voltar no seu devido lugar. Israel precisava voltar para o templo. Israel precisava voltar para buscar a presença de Deus. Israel precisava voltar para ter intimidade com Deus. E então Deus restituir tudo aquilo que foi perdido. Vamos orar a Deus. Você que está nessa